Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Del Rey, começando mais um Desenhando com Del Rey, e hoje eu vou fazer um dentro do PSD das artes do Retrospectiva Animada de 2023. Lembrando que esse é o segundo vídeo a respeito do Retrospectiva Animada, né? A gente fez um primeiro com Art Review, os processos, né, das artes, principalmente das homenagens, né? Hoje eu trouxe algumas homenagens aqui para te ver no PSD, tá? Mas a gente vai falar menos das homenagens, então se você quiser ver os processos, não esquece de dar uma olhada. Eu vou colocar obviamente aqui de indicação no final, mas se você não viu, é legal ver, porque daí vai se complementar o assunto, né? Eu vou mostrar o PSD, vou mostrar os layers hoje, aí você vai lá e olha o processo, e aí você vai entender melhor o que eu estou falando aqui hoje, tá bom? Bom, para quem não sabe, essa é uma seção do canal aqui que é uma das primeiras que eu fiz, que eu gosto muito, que eu falo do processo através do meu PSD ou do arquivo de Photoshop aberto e mostrando layer por layer o processo que foi utilizado. E hoje eu vou fazer em cima de alguns cenários, tá? Escolhi dois para fazer. Esse aqui é um dos cenários da retrospectiva e o outro é esse aqui. Tá, os dois são processos levemente distintos. Eu escolhi esses dois porque é um cenário externo e um cenário interno, para vocês verem mais ou menos a diferença na padronagem tonal, nas cores e tal. Mas vocês vão ver que o processo ele é meio tacada certa, assim, ele é meio feito para dar certo. E isso nem é muito só meu mérito, claro que não, né? Foi uma equipe que fez os cenários, né? Então, tipo, eu fiz alguns dos cenários retrospectiva, assim. Então, vocês vão ver aqui, assim, uma maneira de chegar nos cenários. Não quer dizer que é a maneira mais correta. Inclusive, quem mostrou o processo e quem indicou o processo foi a direção de arte, né, do Alex Cardoso, né, que eu já comentei aqui no outro vídeo. E que se você quiser conhecer, não esquece de ir lá no YouTube dele, tá? Que é o Anima Moshi. Eu vou colocar aqui um pedacinho para vocês verem, tá? Então tá bom. Eu vou falar um pouco desse aqui, então. Basicamente o que a gente tem aqui antes das cores e desse rolê todo aqui que vocês estão vendo super finalizado, a gente recebe um arquivo que não tem nada disso, né? Então eu vou apagando todos aqui para mostrar para vocês, tá? E basicamente o que tem é esse desenho aqui da animação como base, né? O esboço do cenário, tá vendo? E essa régua aqui, que é uma régua bem específica, tem até o logo da Split e tal. Essa régua é uma espécie de enquadramento, né, para a gente poder fechar no cenário e ver se está funcionando. Então o layout é feito com base num certo respiro do lado de fora do enquadramento para poder a câmera se movimentar se precisar, tá bom? Então essa aqui é a ideia. E aí em cima desse BG aqui, que é essa pastinha BG, que inclusive veio do Alex, né, veio que o desenho, esse desenho não foi eu que fiz, né? Os desenhos foram todos feitos pelo Alex. E aí eu fiquei no encargo de fazer a finalização, né? De tanto a valor tonal quanto cores, né, e efeitos, seguindo o caminho que ele já tinha indicado, tá? Então, para quem não sabe, né, eu acho que já deve ter falado no outro vídeo, o retrospectiva ocorre assim no finalzinho do ano, então a gente tem mais ou menos um mês, talvez às vezes um pouquinho mais, para realizar todo o trabalho. Então é muito importante que o processo seja muito criterioso e que a gente siga um padrão, assim, porque senão fica muito difícil de atender na velocidade que precisa para entregar, tá? Então, como é que a gente começa então a edificar aqui? Tá? A primeira coisa é entender, né, o quanto dessa régua aqui é interessante a gente estender, né, no cenário, para cima, para baixo, para os lados, né? Então, tipo, isso é importante a gente saber. Então, nunca faz, né, a gente nunca faz o cenário do tamanho do enquadramento, a gente faz sempre vazando para ter essa sangria aí que a gente chama, né? Beleza, então eu vou apagar aqui a sangria por enquanto, tá? E vou mostrar aqui então os primeiros layers, tá? Então eu vou fechar aqui a pastinha do desenho original, do layout original. E vou começar então com algumas coisas que já vieram no arquivo, né? O arquivo na verdade veio assim, ó, com o BG, com esse céu, que é um céu
já feito em outros cenários, né, que está de acordo com o conceito inicial do Alex Cardoso, né, e veio com esse BG com um morro aqui já pintado, né. Também uma outra coisa para reutilização, que eu mudei levemente o lugar na posição no cenário, mas são duas coisas que a gente reaproveitou durante o processo, tá, para poder ambientar num lugar parecido, com as cores parecidas e ser mais rápido de fazer, né? Então a gente tem um reaproveitamento aqui nessas peças aqui, tanto o BG quanto o céu, né? Aí a gente só muda um pouco o lado que estão as nuvens para não ficar muito parecido, as casinhas, às vezes se precisar muda um pouquinho onde que tá, tal. Então essas coisas já vieram no arquivo. Então o que que eu comecei fazendo? Então eu meio que apaguei isso aqui e comecei a fazer o desenho geral, né? O desenho geral aqui. A parte da direita, a parte da esquerda, o chão, né, e os postes, né. Vou dar uma diminuidinha aqui no zoom aqui, rapidinho aqui, ó, sim, para vocês poderem ver o enquadramento geral, assim. E aí o que que rola? Rola que cada um desses layers, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ainda depois tem uma parte de efeitos em cima, que também tem alguns padrões que já vieram definidos e até layers para a gente usar com o efeito pronto, né? Que assim, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver, ó. É um noise, né? Uma texturinha que o Alex já deixou aqui dentro para a gente utilizar, tá? E aí alguns outros efeitos como esses quadradinhos aqui, ó. Que tem um monte de quadradinho. Esses quadradinhos também foram feitos. Deixa eu acender tudo aqui para vocês poderem ver o efeito dos quadradinhos por cima do cenário inteiro, né? Olha lá, tá vendo? São os quadradinhos que dão esses efeitos luminosos aí. E lembra um pouco o pixel, né? E ajuda a refletir cor, né? E fora isso a gente tem também um vazamento de cor aqui, uma luz brilhante, que aqui nesse prédio aqui fica bem evidente, ó. O rosa, ele dá uma vazada, assim, é como se tivesse estourado um pouco a cor, porque isso dá um pouco mais de luminosidade e não fica aquele recorte muito seco entre as camadas. Então tudo isso aqui foi já meio que feito pelo Alex, tá? Então eu vou apagar aqui o BG dele, né, o desenho do BG. Vou apagar os efeitos agora e a gente vai ver então como que é, por exemplo, os layers desses prédios da esquerda aqui, tá? Então, prédios da esquerda, postes, né? Não, primeiro vamos ver os dos postes, que eu acho que é mais legal. Então, poste, como é que eu separo, tá? É exatamente assim a separação, tá? Não estava tão bonitinho assim na hora que eu faço, né? Obviamente, quando eu faço, eu vou vou pegando um layer, cortando o outro rapidinho e tal. E aí, eu entrei nesse arquivo aqui agora e nomeei antes de gravar o vídeo, né? Mesma coisa que eu fiz aqui nos outros dentro do PSD, nenhum deles tem layers muito nomeados. O máximo que eu faço é nomear o grupo, né, para eu poder entender e não me perder, né? Aí sim. Mas no caso dos layers internos é só para ficar didático o vídeo aqui para vocês poderem ver o que eu estou pensando, tá? Então eu faço uma base, né? Deixa eu apagar todos aqui no post. A primeira coisa que eu faço é em cima do desenho do Alex desenhar um recorte, né? E eu basicamente faço isso com a ferramenta aqui do laço, né? Eu pego esse laço aqui e vou desenhando retângulos assim, na verdade em diagonais, né? Então não é nada horizontal e vertical, é sempre meio tortinho, seguindo, né, a linha que ele fez, né? Então tipo, seria a mesma coisa que eu pegar aqui assim, ó, tá vendo? E vou fazendo isso aqui, né? Aqui eu tô fazendo com o mouse, tá? Porque eu tô sem a minha caneta aqui agora para gravar o vídeo, mas basicamente esse é o processo. E depois eu recorto isso do fundo. Tem muitas maneiras de fazer isso, tá? Tem pessoas que criam máscaras, tem pessoas que preferem já colocar um preenchimento de cor, né, com algum atalho, né? Eu costumo sempre recortar de um layer anterior, de baixo, né? Então, tipo, como eu tenho um layer embaixo que é um cinza completo, ou às vezes eu faço na camada um cinza completo, eu vou pegando cinza e vou duplicando, recortando, tá? Isso eu vou mostrar no processo, vai ficar claro aqui para vocês, tá?
Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já separei aqui os processinhos, com esse processinho para vocês verem. Então o início do início aqui, ó, tá? Ele é, deixa eu desligar aqui. Ele é realmente só contornando, né, os desenhos que nem eu vinha falando, tá vendo? E com isso criando uma grande silhueta, tá? E essa silhueta, depois de selecionada, devidamente selecionada, eu vou lá e pum, dupliquei. E aí eu vou ficar com um monte de quadradinho branco aqui, tá vendo aqui? Nos layers a gente vê vários quadradinhos brancos. Depois eu transformo esses quadradinhos em cinza, né? Ó. Aí todos eles vão virar cinza depois e assim por diante, tá? Então meu desenho inicial é só criando esses blocos, tá? Beleza, só para dar uma ilustrada aqui, porque às vezes eu acho que fica muito abstrato falar só pelo PSD, quando a arte é muito complexa como esses cenários, né? Então, basicamente o que rolou foi que eu peguei aqui e comecei a criar então o desenho, fiz esse layer com os recortes dos postes, né, com todo o desenho dos postes, e aí eu selecionei mais uma área, fiz um corte e joguei os detalhes para cima desses frisos no poste. Fiz a mesma coisa com essas caixas e placas, né? E depois, para não ficar com o mesmo tom e mesma cor, eu meio que eu selecionei invertido, né? Meio que cruzado, para poder ficar uma cor em cima de um jeito e uma cor embaixo de outra, não igual, né? Para não ficar muito parecido, né? E depois eu coloquei os fios. Os fios é feito com patch, tá? Com essa ferramenta aqui, né? Que a gente pega o P aqui, ó, e coloca assim um ponto ou outro, e a gente faz uma amarração assim com esse Bezier aqui, e com isso você cria os fios, tá? Bem retinho e tal, né? Para quem tem a dúvida de como que é, né? Por que fica tão retinho assim? Não é na mão não, tá? A gente faz isso com o patch. Beleza, depois disso, os efeitos, tá? Eu coloco essa sombra de oclusão, né? Que o Alex chamou. É basicamente uma sombra que fica embaixo, né? Que fica fazendo um degradê entre as áreas, né? E aí unificando um pouco e criando volume, né? Então não é uma sombra de recorte, é uma sombra mais suave, tá? E depois eu fiz um brilho de recorte, tá? Então, basicamente é esse mesmo processo, tá? Eu vou apagar os postes aqui. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com os prédios da esquerda. Vou abrir aqui para vocês verem. Então o que eu tenho aqui basicamente, né? Eu tenho o fundo do predinho rosa, o fundo o detalhe, né, do predinho rosa, que é verdinho. Aí depois eu tenho o prédio laranja com os detalhes em cima. Depois eu tenho o prédio vermelho com os espelhos, os vidros, né? Prédio roxo, mesma coisa, tá? Tudo sempre parecido aqui, tá? Então cada um deles separados. Tem gente que não gosta de ter tanto layer assim, poderia ter fletado todas as bases depois que definiu as cores, né? E deixar meio que selecionado de uma outra forma ou só a cor contrastante. Mas como eu curto fazer tudo tom, né? Então se vocês forem ver esse processo aqui, ele é todo feito com tom primeiro, ó, tá? Todos os blocos são selecionados com tonalidade, garantindo, olha lá que eu falei dos patches, né? Ó, fiz ali todo o desenho, né, no patch e depois eu fui lá e apliquei o traço, tá? Então sempre faço os blocos em cinza e depois troco cor. Tanto é que aqui eu vou até o final aqui fazendo isso, ó, tá? E até o meio, na verdade, até aqui. Aí depois eu coloco a referência, tá? Que esse aqui é outro cenário, é um cenário feito pelo Alex, se eu não me engano, não sei se foi ele que fez, mas é um cenário que foi pintado e a gente usou de referência para poder fazer, né? Então eu coloquei ali para ver as cores. E aí a partir do momento que eu começo a pegar aqueles cinzas e transformar em cor aqui no Hue Saturation, que está aberto aqui na janelinha, tá? Esse processo já é velho da casa também, tá? Então, se você acompanha aqui os vídeos do dentro do PSD, você já deve ter visto eu transformar tom em cor através do Hue Saturation, tá? Basicamente eu dou um piquezinho aqui, né, ó, no Colorize, né, que está aparecendo aqui, e o Colorize vai transformar em cor, tá? Eu posso até fazer no Photoshop para vocês verem aqui, ó.
né? Basicamente o que acontece é isso, né? Se eu quiser zerar alguma cor aqui, vou pegar o predinho rosa, o vermelho aqui, ó, transformar ele em cinza, só venho aqui no Saturation e jogo tudo para a esquerda, ele já ficou cinza automaticamente. E se eu quiser voltar a fazer cor, que ele seja cor, só bater no Colorize. Só que daí eu vou ter que configurar de novo, não é o mesmo vermelho, tá? O Colorize normalmente transforma um tom em cor, sempre puxado meio que para a régua do vermelho no comecinho aqui do RU. Aí depois você tem que ir transformar na cor que você quer aqui, né? Você pode vir trazer para cá a cor que você quiser, tá? Vou cancelar aqui, tá? Para voltar a cor certinha. E beleza, então basicamente é isso, tá? Então tudo feito com recorte, daí cada uma dessas áreas vai virar uma cor e pronto. Então a gente confeccionou todo o lado esquerdo. Não tem muito segredo do lado direito, a única coisa é a árvore, né? Então eu vou mostrar um pouquinho da árvore aqui, como foi feita, tá? A árvore ela tem um layer aqui em cima verde, ó, que é a copa, e ela tem um layer aqui do tronco, né? E aqui a gente tem uma sombra, que é uma sombra geral para todas as artes que estão aqui, né? Todas as formas que eu fiz do lado direito. Então, o prédio rosa, o prédio pink e a árvore e esse muro, né? Todo mundo leva essa sombra aqui, né? Na verdade, o muro não leva sombra nenhuma, né? Então, tipo, só fica ali. E aí tem uma sombra projetada entre duas camadas, que é essa sombra aqui, que meio que dá o tom tipo de uma sombra que está projetando as folhas da copa da árvore na parede do prédio, tá? Então foi dessa forma que eu fiz. E aí aqui a gente tem um friso, tá? Então se a gente for por ordem aqui nos layers, que nem a gente fez no outro lado, vocês vão ver que tem a mesma coisa. O prédio pink, o prédio rosa, aí aqui a gente tem os detalhes de sombra, aqui a gente tem os detalhes de vidros, aí a gente tem o outro prédio, tem uma outra camada aqui, porque eu achei que se tivesse deixado assim ia ficar um pouco estranho. Eu achei melhor colocar uma outra cor atrás da árvore para dar um pouco mais de silhueta, tá? Isso eu nem, acho que nem tá no desenho original, porque o desenho do Alex é super sugerido, né? E ele deixou a gente muito à vontade para poder criar esses detalhes, né? Então dele aqui, olha só o que tem nada, né? Tipo só uma árvorezinha, uns rabiscos aqui. E aí a gente, com essa sugestão, já consegue definir melhor, tá bom? Então foi isso. Não tem muito segredo aqui, eu acho que não tem nada que eu precise comentar, a não ser os brilhos, né? Que aqui a gente tem esses brilhos. Eu acho que no outro também tem, mas eu acho que eu acabei não falando, né? Os brilhos são um recorte, né? De cada um dos vidros, né? Então eu peguei os vidros e fiz um recorte com a ferramenta aqui do laço, assim. Fui recortando de um lado para o outro e depois transformei isso em um tom separado, tá? Se a gente quiser ver até aqui, ó, dá para ver isso acontecer. Se eu voltar um pouquinho aqui a gente vê, olha lá. Depois que eu tenho o vidro, vai chegar um momento em que eu vou recortar, e acho que é depois das cores então que eu fiz isso. Eu achei que tinha sido no momento do brilho ainda. Não, olha lá. Depois eu peguei aqui, ó, e transformei aquilo ali num brilho específico. Só porque eu queria mostrar, não tem o processo aqui. Tudo bem, não tem problema. Mas é uma coisa muito simples de fazer, tá? Então tá tranquilo. Bom, a gente já viu os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, tá? Além disso, tem uma sombra aqui que pode ser, pô, o que é isso aqui? É uma texturinha, tá? Então eu apliquei uma texturinha em cima para não ficar super recortado, tá? Então isso é uma indicação da direção de arte do Alex também, tá? Então uma sombrinha às vezes para ficar mais suave, e também apagava também algumas áreas da sombra para ela ficar marcada só numa área, né? Ó. Então tipo, em outros lugares dá para ver que a sombra ela forma um degradezinho, e aí com isso dá um pouco mais de volume, tá? Legal. Então agora eu vou mostrar aqui o chão, tá? O chão ele tem mesmo tipo de separação, tá? Então o chão, e aí o chão tem os buracos inseridos nele, a calçada tem as manchas inseridas nela, e
da calçada eu recortei a guia, né? Essa guia aqui, né? E da guia eu recortei o brilho da guia, tá? Então, basicamente isso, aí sombra de novo, tá? Beleza, e aí depois que tá tudo feito assim, dessa forma, né? Tudo feito assim, ainda vai faltar os efeitos, e a gente vai falar um pouco dos efeitos agora. Tá? Como é que funcionou os efeitos indicados pelo Alex, né? A gente tem então uma pastinha aqui, e a primeira coisa que eu fiz foi criar uma sombra geral, aqui ó, uma sombra geral, mas de recorte, que era uma indicação da direção de arte mesmo, e com essa sombra de recorte a gente pretendia definir um lugar para a luz, né? A luz ficaria ali no centro, batendo nos prédios da direita, né? Então essa luz, para ela ficar evidente, eu teria que ter uma sombra geral, e aí eu criei essa sombra geral aqui, tá? Aí vem os efeitos que são da direção de arte geral do projeto, né? Então tem os quadradinhos coloridos, né? Que se a gente for ver, são vários. Se eu duplicar aqui para eles ficarem maiores, ó, são vários quadradinhos mesmo, tá vendo? Ó? E eles são sobrepostos coloridos de forma a contrastar um pouquinho com a cor que está por baixo, tá? Isso é um dos efeitos. Aí o outro efeito é essa luminosidade que eu vinha falando aqui, tá? Então a luminosidade ela coloca uma cor que liga um pouco mais a outra cor, né? Ela mancha, né, até a área verde aqui de trás com aquela cor. Assim acontece com o verde aqui embaixo, tá? E aí cria essa luminosidade. E aqui tem alguns brilhos a mais, ó, uns brilhos específicos, que inclusive eu apliquei um efeito que depois eu não pus, né? Assim, tem os brilhinhos, ó, são esses brilhinhos aqui em triangulares no chão para dar uma espécie de reflexo, né? E na árvore, né? Olha lá os brilhinhos na árvore também, tá? Então foram esses aqui que eu coloquei. E fora isso, eu coloquei essa luminosidade a mais, que foi tipo a última coisa que eu fiz, né? Foi colocar esse brilho a mais. E depois vinha ainda a textura. Então, esse é o visual final, tá? Desse BG. Então, é bem super estruturado, né? Então, quanto mais organizado for seu arquivo, mais fácil fica de entender e de levar a lógica para outro cenário, tá? Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o outro cenário, mas antes eu quero falar um pouquinho das coisas aqui do canal, tá bom? Então, vou falar aqui primeiro do meu livro, 4 Tons, que está aqui atrás de mim, tá? Então, se você quiser colaborar, essa é a maneira que eu encontrei para você contribuir com o canal, tá bom? Você pode contribuir de duas formas. Você compra ele por R$20 ou por R$50. R$20 você vai comprar o livro, né? E eu vou calcular o frete para você, tá? E ele vai também junto com uma arte dentro, tá? Tanto 20 quanto 50 vai com uma arte dentro que é você que escolhe, tá? E o que é o livro? O livro ele é uma coletânea de pinturas, tá? É super legal, várias técnicas diferentes que você pode ter os processos para você utilizar para suas pinturas também, tá? No modalidade de R$50 você não precisa calcular o frete, tá? Essa arte que está aqui atrás, inclusive, já vou falar dela, tá? Mas então essas são as maneiras que você tem para colaborar com o canal. 20 ou R$50, 20 você calcula o frete, 50 você está com o frete incluso, beleza? É só você mandar o seu endereço e eu envio para você e falar o que você quer que eu faça, tá? Eu vou mostrar para você o tipo de arte que eu faço aqui, né? Mais ou menos nesse gênero aqui, tá vendo? A gente tem aqui uma arte que é uma fan art, né? De um colaborador, tá? Então eu fiz aqui o desenho para ele, né? E foi junto com o livro, tá? Outro tipo de arte que tem também é fazer um retrato, né? No caso aqui era o retrato do colaborador que foi com ele junto no livro, tá? Então eu faço de esferográfico, você manda para mim a foto, eu avalio se a foto é bacana e te falo se dá certo para fazer com essa ou se você precisa enviar outra, tá? Nesse caso até ele teve que enviar uma outra para eu poder fazer, tá? Já daqui a pouco eu volto aqui no Instagram, mas vamos falar primeiro do desenho do Condor Rei aqui, tá? Eu vou deixar os dois aqui, né?
O Desenhando com Del Rey é o nosso canal aqui no YouTube, tá? Então, se você está aqui, está curtindo o nosso vídeo até aqui, saiba que o Dentro do PSD é uma seção no canal e tem vários vídeos, tá? Então você pode acompanhar. Tem a arte do meu amigãozão, retrospectiva 2022, algumas artes autorais, né? Cenários e a mesma toada que a gente tem feito aqui, tá bom? Então se você der uma olhada lá, você vai perceber que o vídeo é parecido, com artes distintas, então é bem bacana. Fora isso, a gente tem o Art Review, tá? Que inclusive tá o último vídeo foi um vídeo do retrospectivo, tá? Então é isso que eu estava comentando com vocês mais cedo. Então se você não viu, vai lá ver, que daqui eu falo do processo completo, de como que eu criei as letras, né, e tudo mais. Então é bacana demais se você puder acompanhar. Além disso, a gente tem as lives, tá? As lives são, hoje em dia a gente está fazendo só o desenho aleatório. Ele é uma live que eu faço pintando, tá? Então é essa arte que está aqui atrás, ó, tá em processo no canal, tá? Então eu tô fazendo essa releitura do pôster do A História Sem Fim, que foi decidida pela galera aqui, né? Tanto inscritos quanto galera seguidor lá do Instagram, tá bom? Então, como é que você faz? Vou mostrar aqui, tá? Se você seguir a gente na comunidade, você vai ver que aqui tem sempre as atualizações, tá? De processo, a volta depois do recesso. Aí aqui você tem as enquetes, a enquete para live, aí tem aqui enquete para live específica do desenho aleatório, e aí você participa. E aqui a gente tinha 4 opções, tá? Tinha tanto o Goonies, quanto o Labirinto, quanto a Lenda, quanto a História Sem Fim. E a galera escolheu a História Sem Fim, e é isso que está sendo desenvolvido, tá? Então, se você quiser participar, aqui é legal. Se não, aqui no Instagram também tem, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, desenho live aleatória. E se a gente vier aqui no Instagram, você vai ver que se eu for passando aqui, tem sempre enquetes também. E aí eu somo a quantidade de votos que tem e faço um prospecto aqui, tanto do YouTube quanto do Instagram, pra galera, tá bom? Então já fizemos um monte, né? Teve de filmes famosos do ano passado, teve jogos clássicos, teve que inclusive quem ganhou foi o Golden Axe, eu fiz uma arte digital, e agora é esse aqui, tá bom? Então no Instagram tem esse destaque aqui, live aleatória, e no YouTube você tem que ir na comunidade para seguir e participar das nossas enquetes, beleza? Então tá bom, falando um pouquinho mais do desenho aleatório aqui, o que mais a gente tem aqui de bacana no canal, tá? O canal tem as conversas, tá? As conversas são bem importantes de você conhecer se você não conhece. Você veio aqui só por causa do desenho dentro do PSD. Conversas com profissionais das áreas aí de quadrinhos, da animação, dos games, né? Então aqui ó, o André Roca dos games aqui falando e mostrando o trampo dele, cara, e contando sobre a trajetória dele, de como ele chegou nos games, como ele foi trabalhar em empresas fora do Brasil e tal, muito legal. O Chico Zulo, que é diretor da Turma da Mônica, né, lá na MSP, passou pela Split, né, a gente trabalhou junto também, e ele mostra, fala um pouco dessa história enquanto ele faz um desenho e mostra os trabalhos dele também, comenta, tá, e a gente fala sobre o mercado, tá? Então aqui são 2 pílulas aqui só para vocês poderem saber o que tem de conversa. Não perca não, que é um podcast bem legal, bem descontraído, a galera sempre desenhando alguma coisa. O último foi com o Breno Licursi, fazendo inclusive uns desenhos gestuais aí de figura humana, e acabou até explicando um pouco como é que ele desenha, por que ele faz isso e como ajuda ele no trabalho e até na mente, na vida, tá bom? Legal, então acho que a gente já falou de tudo. Acho que fora isso só temos as lives especiais que estão paradas por enquanto, o quadrinho ao vivo que está parado por enquanto, e os tutoriais que em breve vou soltar o 3º vídeo do tutorial desenhando para animar em Toon, tá? Então a gente tem o primeiro que é só as pecinhas, né? Ó, só as pecinhas sendo desenhadas aqui para animação, quando eu refiz, né, o logo do canal. Quanto tem também
segundo vídeo, que é já fazendo um rig, né, explicando isso no Toon, que é uma ferramenta do momento aí na animação. Na verdade já faz 10 anos já que ele é uma ferramenta que o mercado não vive sem, né? E aí eu mostro como é que você monta o rig, e o último que vai ser, que logo vai sair, vai ser como animar. E aí eu vou fazer uma vinhetinha pro nosso logotipo aqui do canal. Beleza, falei tudo aqui do canal. Não esquece de se inscrever, curtir, e no Instagram você pode curtir todas as pílulas, né, que a gente tem. Tá anunciado o meu curso, tá? Então você pode ver os detalhes do meu curso de desenho, desenhando fundamentos com Del Rey, tá? E estudando fundamentos com Del Rey, perspectiva, luz e sombra, cores, tá? Você pode vir aqui e ver até pílulas aqui do meu do curso, né, que eu postei recentemente, tá? Então, analisando filmes como 2001, Odisseia no Espaço, o Livro de Eli, e mostrando composição, né, como você criar composições que sejam verossímeis, né, para cenários e tudo mais, tá? E aí também tem tanto cortes dos conteúdos do Art Review dentro do PSD, quanto das conversas, aqui no caso a conversa com o Breno Licursi, mostrando o curta que ele fez de trabalho final, tá bom? Então é isso. Fora isso, tem os destaques aqui, então você pode conferir tudo. Me segue no Instagram, @BrunoDelReart, onde você pode pedir inbox o livro, tá? E também falar comigo inbox sobre o curso, beleza? Então tá bom, vou falar agora sobre esse aqui. Bom, esse aqui é bem mais simples, tá? Eu tenho 3 layers aqui em grupos, tá? E esses 3 layers eu separei entre balcão, porta e a parte de dentro. E aqui tem os efeitos gerais, tá vendo? Os efeitos gerais, que são esses quadradinhos no estilo que a gente que a gente teve aí pro retrospectivo. Então, o desenho original, tá? Vou mostrar aqui primeiro. Vou apagar aqui esses layers. Esses efeitos estão aqui. Olha lá, o BG é só isso aqui, né? E tinha uma referência, não sei se está aqui agora ou se eu já apaguei. Eu acho que eu já apaguei, mas tinha uma referência. Ah, não, tá aqui, ó. A referência da arte que o Alex deixou dentro. Então, como é que os personagens vão ficar dentro? Então, isso aqui é um frame da animação que já foi aplicado para saber onde que vai acontecer a cena, né? Isso é bom para a gente saber o quanto a gente precisa detalhar o cenário e tal, né? Então, essas coisas ficam juntos, né? Mas o cenário seria isso, tá? E aqui também tem a reguinha para a gente poder saber o enquadramento. E aí, como é que rolou? Eu comecei a fazer a parte de dentro primeiro, tá? E aí, na verdade eu trouxe esse para isso, né? Para vocês poderem ver que eu detalhei bem essa parte de dentro, deixei ela já meio obscura, com essa iluminação bem específica, cheio de airbrush, né? Fazendo esses degradês e tal. E aí depois que isso estava pronto, eu comecei a fazer a parte de fora, né? E foi assim que eu segui, tá? Então, parte de dentro, aí depois a parte de fora, que também segue a mesma lógica do outro BG. Então, ó, se eu vier aqui mostrar esse postezinho não, a calha aqui do lado, vocês vão perceber que ela é a cor base, a sombra e o brilho, né? E a mesma coisa aqui com as presilhas aqui na parede, tá? Então, esse é o mesmo esquema. Aí, por exemplo, aqui ó, na parede tem um layer aqui que tem essa cor específica, que é um recorte do batente geral, né? E aqui tem umas sombras assim com gradiente também, com degradê também, tá? Então foi dessa forma que eu fiz. Aí depois eu fiz o balcãozinho. Essa caixinha inclusive que está atrás é uma cópia da caixinha da frente, tá? Nos dois BGs tem isso, né? Aqui também tem uma caixinha. Ah não, desculpa, era outro BG. Que eu também copiei a caixinha de cerveja e coloquei uma caixinha atrás, tá? Não está aqui, mas vocês veem que o processo é bem idêntico no que se refere a criar essas coisas. Depois os quadradinhos vêm para dar esse efeito e os brilhos no detalhe, criando essa luminosidade específica aqui que tem essa característica legal da direção de arte do Alex. E depois o gradiente por cima para dar o tom, tá?
É isso basicamente, tá? Trouxe esses dois para vocês verem, espero que vocês tenham curtido. Agora então só vou mostrar então os layers da Araci Banabanian aqui do nossos homenagens, tá? Porque eu achei que esse aqui é bem legal e é bem específico como é que ficou separado todos os arquivos, tá? Trouxe dois aqui para vocês verem, tá? Então da Araci basicamente o que a gente tem? A gente tem o layer de fundo, tá? Deixa eu ir apagando aqui e acendendo, que acho que vai ficar mais legal para vocês verem, tá? Então eu vou apagar aqui tudo, ó. E para quem tiver dúvida, não esquece de ver o outro vídeo, tá? Lá o vídeo do Art Review, porque aí você vai entender esse processo aqui, tá? Então a gente tem esse layer aqui por trás, né, com umas manchinhas verdes. Depois eu tenho o contorno dela que foi feito atrás, né, como se fosse meio que um stencil assim. E um contorno escuro assim para poder dar contraste naquela parede que foi aplicada a homenagem, tá? Depois eu separo as cores base, né? Então tem a cor da blusa, a cor do rosto, que mais? Tem a cor, acho que as cores base são só essas, né? Na área assim. Aí eu começo com a sombra do cabelo, a sombra da roupa, a sombra do rosto, né? Que inclusive tem duas cores, né? Tem um outro marronzinho diferente aqui, mais avermelhado. Depois eu faço o recorte das áreas do rosto aqui, tá? Isso com base no desenho, né? O desenho não está aqui presente, tá? Esse aqui eu acho que eu já tirei o desenho fora. Mas vocês podem ver lá, tá? Que lá tem o esboço do desenho. Inclusive timelapse aqui no Instagram, tá? Se vocês quiserem ver aqui, ó. Do Lance Hitchcock. Dá pra ver desde o começo, tá? Da Araci especificamente eu não gravei, então eu não tenho, mas só para você entender o processo, né? Depois que tem o desenho eu começo a recortar essas áreas que vocês estão vendo aqui, tá? Beleza. Aí aqui uma outra corzinha para não ficar tão escuro e dar uma colorizada. O verde que é para ser o tom claro, né? Aí tem aquela brincadeira que eu costumo falar de usar, porque as cores originais que eu estou utilizando para fazer as referências, tá? Não eram essas, né? A cor da foto da Araci não tinha essas cores aqui. Então eu criei uma cor mais lúdica, né? Mais interessante, que inclusive seguiu a mesma métrica do começo ao fim para todos os retratos, tá? Então essas cores aqui vão ficando frias nos brilhos e mais quentes na base e sombra, tá? Basicamente essa lógica. Aí depois eu entro com o brilho geral. Esse brilho aqui ele tá num overlay, tá? Uma camada overlay. E ela queima tudo de uma vez, tudo junto, né? Depois eu coloquei ainda mais um brilho mais frio ainda, né? Mais puxado pro azul, tá? E ele está recortado dentro desse brilho, tá? Então eu seleciono isso aqui e aí depois que eu pinto com essa cor aqui, né? Assim, como se eu estivesse fazendo isso aqui, tá? Não é essa cor, tá? Só para mostrar para vocês. Então é isso e depois eu aplico um gradiente por cima e essa foi a Araci Banabanian, tá? Então é isso. A gente fica por aqui. Eu agradeço vocês terem assistido mais um dentro do PSD aqui no Desenho com o Rei. Não esquece de curtir e compartilhar, que isso é muito importante. Não esquece de comentar o que vocês acharam, tá bom? Se quiserem sugerir vídeos aí pra nós, né? A gente tem no Art Review. Eu posso fazer review de arte dos outros também, né, cara? Uma espécie de um react, né? Então, manda aí pra nós aí a sua sugestão, tá? O que você sente falta aqui no canal, tá? A gente está sempre aberto para melhorar o conteúdo para vocês. E é isso. Valeu aí, até o próximo Dentro do PSD e até o próximo Desenhando com o Del Rey.